Deixa o Espírito Santo agir de uma forma profunda sobre a sua vida. Amados, eu li um texto aqui bastante monstruoso, mas Deus tem algo para nos dizer aqui nesta noite. Você crê nisso? Aqui fala da criação do homem, o primeiro homem sobre a face da terra. A Bíblia diz que Deus pega lá, bota a terra, atira, misturada com água, e Ele faz o ser humano com as suas próprias mãos. Você vai entender algo aqui nesta noite. Como o ser humano foi feito na moldura pelo barro e pelas mãos de Deus, Deus fez algo poderoso. As coisas estavam prontas, formadas. O homem estava sobre a terra, como moleque de barro. A Bíblia diz que está escrito na sua Bíblia e na minha. Deus chegou próximo nas narinas do homem, soprou nas narinas do homem. Quando o homem recebeu o sopro de Deus, ele desperta, os seus olhos se abrem, e a Bíblia diz que o homem se tornou um ser vivente. Ele passou a respirar, ele passou a enxergar, a ver, e ter ciência de tudo que estava na sua volta. E assim termina a criação. Deus coloca o homem no Éden para cuidar do Éden. Eu queria falar de uma coisa aqui, algo muito profundo para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Às vezes você não deve ter ouvido isso em lugar nenhum, mas você vai ouvir algo aqui, porque o Espírito Santo ele precisa fazer uma obra profunda na sua vida. E somente a palavra pelo Espírito que pode fazer essa obra. A pergunta é: o que você, irmãos, temos de mais importante aqui na terra? O que nós temos de mais importante aqui na terra? O que você tem de mais importante na terra? Às vezes você vai dizer: pastor, a coisa mais importante da minha vida é a minha família. A coisa mais importante, hoje também é muito família, né? A coisa mais importante da minha vida é o meu filho, é a minha filha, é a minha esposa, é o meu marido. Pastor, a coisa mais importante da minha vida é a minha mãe. Pastor, a coisa mais importante da minha vida, você pode dizer várias coisas. Mas o que é mais importante para mim? Pastor, isso depende de cada ser humano. Isso depende de pessoa para pessoa. Porque às vezes o que é importante para o Senhor não é importante para mim. Mas pegando toda a humanidade, o que é mais importante para o homem? A coisa mais importante para o homem, um ser humano, em primeiro lugar, lá na cadeia do todo, é Deus. Porque sem Deus, nada somos, nada podemos. Você pode dar a tua vida para a tua filha, para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido. Você pode entregar tudo para alguém. Para alguém. De todo o teu coração, com toda a tua força. Mas você precisa ter ciência disso. Deus, Ele é mais importante. Você só vive por causa dele. Você só está aqui por causa dele. Amém? Entenda isso. A tua família é uma extensão daquilo que ele fez na sua vida. Você só está aqui por causa de Deus. Sem ele você não pode fazer absolutamente nada. Nada, nada. Então Deus é a coisa mais importante que nós temos. Coloque isso no teu coração. É a coisa mais importante que nós temos. E quando Deus criou o homem, pega isso aqui para você. Deus colocou algo importante em nós. Amém? Deus colocou algo muito importante em nós. O que Deus colocou? Ele nos criou com a sua mão. Mas Ele tirou algo dele e colocou em nós. Você precisa entender isso. Por que Ele colocou dele em nós, pastor? A Bíblia diz que Ele soprou.
nas nossas narinas fôlego de vida. Nos tornamos alma vivente. Deus pegou algo dele e colocou em nós. E aquilo que Deus colocou em mim e em você é algo que nós precisamos cuidar muito bem. Eu preciso cuidar muito bem. Você precisa cuidar muito bem. Às vezes você pode dizer o seguinte: pastor, eu faço o que eu quero da minha vida. Eu faço o que eu quero da minha vida. Só que você, preste atenção, nós somos uma extensão de Deus aqui na terra. Porque eu tenho uma responsabilidade enorme, porque Deus colocou algo dentro de mim. Deus colocou o sopro dele dentro de mim. Então eu carrego algo de Deus dentro de mim. Então a vida, ela não é só minha. Eu preciso ter uma responsabilidade também grande, porque eu faço parte de Deus. Você faz parte de Deus. Fomos criados em imagem e semelhança dele. Pastor, e daí? Escuta isso aqui. Pastor, e daí? Eu faço o que eu quero. Amado, imagine uma coisa. Alguém fazer algo e dizer que você que fez. Por exemplo, alguém vai lá e mata alguém. O policial pega aquela pessoa e vai interrogar lá. Eu só matei porque o João pediu para matar. Eu só fiz o mal para fulano porque o José pediu para mim fazer. Querendo ou não, o José e o João também serão responsáveis, porque alguém mandou ele praticar aquilo. Alguém mandou ele fazer aquilo. Imagina alguém conversar fiado, dá muita morte por isso, a respeito do teu nome. Falar que você falou algo sendo que você não falou, mas a pessoa jura de pé junto que você disse. Alguém conversando fiado no teu nome, dizendo que você falou aquilo sendo que você não falou. Amém? O que você se sentiria, você que está sentado aqui, se alguém falasse que você falou sendo que você não falou algo? Se alguém cometesse alguma coisa ruim contra alguém, contra a sociedade, sendo que foi você que mandou, sendo que você não mandou, como que você se sentiria? Como que você se reagiria a essa situação? A maioria daqui, a totalidade, você não ia se sentir bem. Você ia ficar irado, nervoso, mas eu não falei nada, eu não mandei não fazer nada. Isso dá briga, quantas mortes? Escuta isso aí. Já aconteceu com conversa fiada, com fofoca. Quantas confusões não acontecem por causa de fofoca? Escuta isso aqui. Você não mandou fazer nada, você não falou nada, mas alguém está conversando fiado com teu nome, sendo que você falou, sendo que você mandou fazer. Você não se sentiria bem. Amém, amado? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu e você, nós que estamos aqui, somos representantes de Deus aqui na terra. E sabe qual é um dos atributos mais fortes de Deus? Se é assim que eu posso dizer, que Deus tem mais na sua essência, sabe o que é? Santidade. Deus é santo. Amém, irmão? Ele é santo. Coloca no teu coração: Deus é santo. Pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vamos lá, vamos incomodar aqui. Ninguém tem nada a ver comigo. Você tem algo de Deus dentro de você. Amém, irmão? Agora imagina você ir, pratica o mal, faz o mal, e às vezes você pensa: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero. Só que tem uma extensão de Deus dentro de você. O que é que isso tem a ver, pastor? Preste atenção comigo, isso é inteligente. Se você faz o mal, se você pratica o mal, você é uma extensão de Deus. O que você está passando para a sociedade? Não vai entender isso. Mas o que o mundo espiritual entende com isso? O mal que você pratica, as coisas ruins que você faz, é como se você estivesse sujando o nome de Deus. É como se você estivesse, irmão, meu irmão que está aqui, é como se você estivesse traindo a confiança de Deus, fofocando a respeito de Deus, mentindo a respeito de Deus, porque Deus é santo, matando o nome de Deus.
fez, você não fez. Se você não se sente bem, imagina Deus, que é santo. Deu para você pegar uma coisa aí? Imagina você. Se não se sente bem, imagina Deus que é santo. Acho que eu não estou entendendo. Todas as vezes que eu ando para o mal, eu pratico o mal. Eu estou se escandalizando muito de Deus. Não importa a tua religião. Não importa se você é A ou B ou C. Somos seres criados em mais semelhança de Deus. Carregamos o pacto de Deus em nós. Temos uma responsabilidade na nossa vida. Então preste atenção. Se Deus me criou, se Ele colocar alguém de mim, quem é que eu vou prestar conta? Para Deus. A Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão de Deus. Amém? Eu poderia explicar muito sobre isso, mas eu queria tentar uma coisa. Nós vamos entrar no caminho aqui que você precisa entender. Quando Deus sopra nas narinas do homem fôlego de vida, o que você entende hoje? Deus soprou. Nós passamos a respirar. Por que só na Terra tem vida? Por que em Plutão e Marte não tem vida? Por que na Lua não tem vida? Por que em planetas que o homem tenta ir não consegue ter vida? Porque Deus só soprou aqui na Terra. Amém? O fôlego de vida aqui na Terra. Pela ciência nós conhecemos como oxigênio. Nós respiramos o oxigênio. Só a Terra tem oxigênio. Nós respiramos o oxigênio. Que Deus soprou nas nossas narinas e fez nos tornar seres viventes. Amém? Então o oxigênio é de suma importância para a vida humana. Não só para a vida humana, mas para todo ser que respira. Ele é essencial. Sem ele, tudo morre. Sem o oxigênio, ninguém consegue sobreviver. E olha que foi apenas um sopro, uma parte de Deus, o fôlego de Deus em nós, que faz toda a terra respirar e viver. Diga glória a Deus. E a pergunta é, pastor, eu estou vivendo a minha vida, mas o que é uma vida sem Deus? O que é uma vida sem Deus? Uma pessoa que está vivendo sem Deus. O que é uma pessoa que vai passar a eternidade sem Deus? Quando eu era menino, a partir dos 10, 11 anos de idade, a gente brincava, não sei se você já brincou com isso, não é muito perigoso. As crianças que estão aqui, não é? Deixa de passar. A gente fazia uma besteira na nossa vida, sabe o que é? A gente pegava aquele pacote de arroz, de açúcar, não sei se está vendo isso, colocava na cabeça. E um dia eu caí nessa, eu coloquei na cabeça aquele pacote de açúcar, de arroz vazio, né? Coloquei, para brincar de guerra aqui, alguma coisa. E eu respirar, tá um pouco. Aí eu tentei puxar um saco de arroz, de açúcar. Quem disse que o trem saía? Deu suor pela respiração profunda, não queria sair. Eu fui perdendo o ar. Meu irmão, você não sabe o desespero. Fui puxando, e os meninos lá rindo, brincando, achando que eu estava brincando, eu puxando, fui perdendo o ar, bateu aquele desespero, não tinha nem ideia de fogo lá, não tinha nem fogo também. Puxando, e fui perdendo, fui ficando roxo, vermelho e nada de ar. Com muita força e eu consegui tirar isso da cabeça. Mas nunca coloquei isso na cabeça. Amém? Pastor Deus, amado, ficar sem ar, sem respirar, nessa situação que eu desejei para os irmãos, isso é uma vida de uma pessoa que está ficando sem Deus. Esse é o desespero daqueles que estão agora no lugar onde muitas pessoas é controverso falar desse lugar, mas que estão nesse lugar agora sem Deus. A mesma sensação de alguém afogando, a mesma sensação de alguém perdendo fôlego,
Isso é o desespero do corpo humano, da pessoa, buscando pelo ar, buscando pelo oxigênio para se manter vivo. Esse desespero retrata um pouco de uma pessoa que está indo sem Deus. Dá para você notar o desespero, é isso? Você perdeu o ar, o desespero, você perdeu o fôlego. Imagina esse desespero. Isso é uma pessoa sem Deus. Escuta mais. Muitas pessoas estão andando para este caminho sem dar conta disso. Aonde que tu quer passar pela eternidade com Deus? Sem Deus. Com certeza com Deus. Amém, amado? Amém. O oxigênio foi o sopro de Deus nas nossas narinas. Aquele grãozinho de ar, escute isso aí, nas nossas narinas é o que nos dá vida. Amém, igreja? Amém. É o que nos dá vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe quantos o ser humano respira por dia de oxigênio? Se eu não me engano, é 50 litros por dia. Só que nós respiramos o ar. Só que o ar é cheio de contaminação, né, irmão? Não é só oxigênio. Você respira um monte de coisa. E o nosso pulmão ele consegue pegar mais ou menos 4% do oxigênio. Ele pega esses 4% do oxigênio e manda na corrente sanguínea. O sangue é responsável de levar esse oxigênio para as nossas células, que somos nós que estamos aqui. Porque todo o corpo é formado por células. Diga glória a Deus. Então cada célula recebe uma fração do oxigênio para ela crescer, fortalecer e multiplicar. Olha aí o poder de Deus. Amém? E o pulmão, ele faz tudo isso. Ele filtra, manda 4% da corrente sanguínea, manda o CO2 para fora e um monte de oxigênio para fora também. Um monte de outros gases de mistura que tem e manda para fora. Pastor, para qual caminho o senhor está tentando chegar? Para você entender algo aqui. Se você entender algo aqui, a Bíblia diz que a vida do homem está na onde? A vida do homem está no sangue. Amém? A vida do homem está no sangue. Diga glória a Deus. Por que a vida do homem está no sangue? O sangue, se eu não me engano, era 90% de água e algumas outras coisas. Por que a vida do homem está no sangue? Por causa da vida que Deus soprou em nós. Diga glória a Deus. Você não consegue pegar o ar. Pega um pouco, mas dá para pegar a totalidade. Ele é invisível, mas ele está na sua corrente sanguínea. Por que a Bíblia diz que quando você comer uma carne de um animal, é necessário que o sangue escorra? Você não pode comer um animal, uma carne com sangue. A gente gosta, a pessoa gosta de uma carne pingando sangue. Mas biblicamente está lá em Atos, isso é errado. Isso é contra. Por quê, pastor? Porque você pode, não só por causa da saúde em si, mas por algo espiritual. O sangue é vida. O sangue carrega oxigênio. A paz de Deus está no sangue. Ah, pastor, não deveria me fazer só que o animal foi morto e a vida não saiu dele, está nele. Então o que acontece? Eu comendo uma carne sanguentada, é como se eu tivesse tendo parte ou culpa da morte daquele animal e coisas daquele animal serão para a minha vida. Isso é tão espiritual que sacrifício tem que ter sangue. Todas as vezes que as pessoas fazem trabalhos, na maioria das vezes, elas fazem com sangue. Tem um objetivo, tem um propósito nisso, porque o sangue carrega oxigênio, coisas da parte de Deus. E eles usam isso para o mal. Por que, pastor? Porque só Deus tem poder. Diga glória a Deus. Só Deus tem poder.
solto ele no meu pulmão, entra o oxigênio e também sai um pouco de oxigênio misturado. Todas as vezes que eu falo, converso, determino algo, lanço algo, junto com a minha voz, sai também o ar, que é aquilo que Deus colocou em mim. É por isso que nós entendemos que a palavra, e a Bíblia diz isso, ela tem poder. Por que ela tem poder? Porque ela carrega aquilo que Deus colocou em nós. E esse poder pode ser usado no mal e também no bem. Deu para você entender? Que eu falo, que você fala, e quanto mais intenção, e quanto mais força eu coloco naquilo que eu falo, aquilo certamente vai acontecer. Não acontece de imediato, por quê? Porque o que sai da minha boca não é totalmente puro, não é o oxigênio puro, não é aquilo puro que Deus usou, sai com muitas outras coisas. Então vai demorar um pouco a acontecer. Mas quando eu coloco tensão, quando aquilo sai de mim, causa estresse em mim, emoções profundas em mim, aquilo já sai com mais violência. E aquilo afeta mais tanto a pessoa que ouviu, e as pessoas que vão chegar em outras pessoas através daquilo que eu fiz. Diga glória a Deus. Palavra amaldiçoa, palavra abençoa. Palavra amaldiçoa, palavra abençoa. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Você não está entendendo que existe um segredo aí para a tua vida, né? Você quer que a tua vida vá bem? Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Começa levantando cedo, não falando, hoje vai ser mais um dia daquele. Vai ser, então, porque você está profetizando. Hoje o meu dia parece que vai ser ruim, porque você está profetizando. Começa a falar coisas boas para o teu casamento não é uma miséria, o teu casamento não é uma derrota, o teu casamento é bênção. A tua casa não está morta, a tua casa não é uma destruição, a tua casa é vida. Profetiza. Amém, irmão? Então, todas as vezes que você estiver irado, cuidado com o que você fala. A Bíblia já fala sobre isso. Ireis e não pequeis. Amém? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O que é isso? O dia está indo embora, você está irado, falou muita coisa. A Bíblia fala o seguinte: não deixe que o sol se ponha. Confesse o teu pecado, se arrepende, se acalme antes que o sol se ponha, para que aquilo não se cumpra nos dias posteriores que virão. Amém, amado? Porque aí a raiva vai fazer você dizer, pensar coisas que vão sair. E vão sair junto com a palavra que Deus mandou. Então, palavra tem poder. Diga glória a Deus. Palavra tem poder. Coloque junto no meu coração. Por que a minha vida está do jeito que está? Escolhas ruins, palavras ruins. Escolhas ruins, palavras ruins. Eu poderia explicar mais sobre isso, mas vamos atentar ao profundo aqui que você aprendeu aqui para nós sair daqui abençoado. Amado, presta atenção. Satanás sabe disso. E a maioria das vezes você vai notar onde tem opressão maligna. Você vai notar que quando uma pessoa ela quer tirar a vida dela, um dos pensamentos primordiais que vem na mente da pessoa, sabe o que é? É se enforcar. Mas de onde que vem isso? Por que vem esse pensamento? Porque alguém às vezes tirar, mas você vai notar. Você não tem como você notar, né? Mas eu sei que isso no mundo espiritual. Um dos primeiros pensamentos quando a pessoa está frustrada, quando ela está decepcionada, quando ela está no fundo do poço, quando um mau jardim sobre a vida dela, o principal pensamento que vem é tirar a vida. E como tirar a vida? O primeiro pensamento que vem é se enforcar. Você não sabe o que é isso? Judas traiu Jesus. A primeira coisa que ele pensou na mente dele foi se enforcar. Só que agora arrebentou e ele caiu sobre o topo. Diz a palavra de Deus. E aconteceu algo atrás com ele. Por que vem esse pensamento? Você vai notar que quando a pessoa ela começa, se você já pensou nisso, se isso já vem na sua cabeça, você pode ter certeza. A pessoa ela está tomada, ela foi tomada naquele tempo, naquele momento, por demônios.
Puxa a glória a Deus. A primeira coisa que ele vai fazer é isso: te matar focado. Se o pensamento dele já vem na tua vida, toma muito cuidado, toma muito barreiro, porque naquele dia, naquele tempo, o diabo conseguiu penetrar em você. Essa é a mente maligna de Satanás. Ele sabe disso, do mundo espiritual. Amém? Pastor, e outras coisas mais. O que o mal faz nada? Se o foro foi Deus que deu e é parte dele, isso é inteligente, não é? O que já vai fazer? Ele vai atrapalhar isso. Porque a ciência tem falado, irmão, que o mundo está dentro da destruição. Por que a mundo está dentro da destruição? Por causa do quê? Do aquecimento global. Isso é verdade, pastor? Em tese, a maioria das vezes. Por que acontece o aquecimento global? Poluição. CO2 da atmosfera. O mundo cada vez mais poluído. Quanto mais o mundo se torna mais poluído, vai ser mais poluído. Tem menos presença de Deus no mundo. E o mundo entra em colapso. A ciência vai explicar por quê, mas principalmente o mundo entra em colapso. Se falta oxigênio, a minha célula ela vai morrer. O meu corpo ele vai definhar aos poucos. Eu vou morrer. É falta de Deus. Se o ar, se o mundo está com falta de Deus, ele vai morrer. As árvores vão morrer. Por que a queimada aumenta mais? Porque vai acontecer tragédia. Por que aqui em Minas Gerais, no Rio de Fora, no outro estado também, o deputado dos jogadores, e aí o que aconteceu? Eles falaram: nós nunca vimos isso na nossa vida. Nunca aconteceu isso na nossa vida. É que nossa cidade nunca viu tamanha destruição. Choveu, mas não foi. Por que isso tem aumentado? Falta a presença de Deus. Ela diminui por causa da poluição global. O mundo está poluído. O ser humano polui. O ser humano é só banheiro. E o mundo vai guardando por isso alto. O ser humano também. Amém, irmãos? Deu para você entender até aqui? Então, caso o fogo de Deus queira em mim, o que é que o diabo vai fazer comigo? Para que as coisas de Deus não venham comigo. Eu poderia falar de um monte de coisa aqui. Um monte de coisa aqui. Mas você sabe que existem coisas principais que o inimigo faz para que você respire menos de Deus e mais as coisas do mundo. Quanto mais das coisas do mundo está em mim, mais eu me torno uma pessoa do mundo. Glória a Deus. Nós podemos falar sobre drogas. Você sabia que a bebida alcoólica ela diminui o oxigênio do sangue? Principalmente quando a pessoa está dormindo, ela diminui o oxigênio do sangue. Amém? Quem criou isso, pastor? O que você acha? O que quer diminuir a porcentagem do teu sangue de oxigênio? Quanto menos de Deus, mais carnal você fica, mais um pouco a percepção de Deus você fica. Maconha, doenças injetáveis no sangue, aquelas drogas que eles querem no sangue. Quem inventou isso? Por que isso está aumentando cada vez mais? Por que ele tem isso no sangue dele? Justamente para tirar o máximo possível aquilo que Deus supõe para você. Para que você não tenha percepção de Deus. A pessoa está lá no fundo do poço, mas ela não consegue sair. A pessoa está lá no buraco profundo, mas ela não quer saber de Deus. Amém? Então, tudo que atrapalha teu ar, a tua respiração, teu oxigênio. Por que criança, assim, está dizendo uma coisa, eu falei de dizer que foi. Por que criança, até os 5 anos de idade dela, é constante grito, é constante decepções, é constante problema, até 5 anos de idade, na maioria das vezes a criança ela sofre muito, né? A imunidade dela é baixa, não sei o que, porque é uma batalha para que aquela criança não viva. Porque aonde o inimigo vai tocar mais? Nos pulmões da criança.
pessoas ficaram melhores ou piores depois da Covid-19? As pessoas disseram o seguinte: depois da Covid, as pessoas vão ficar mais firmes com Deus, mais profundos com Deus. Não. Você não percebeu? Não ficaram melhores. Ficaram piores. Estou pregando aqui para guerra. Estou pregando aqui para ter gente matando pessoas. Quantos números de feminicídio aumentou de uma forma estrondosa no Brasil? O camarada que perdeu o pai, o filho, não deveria ser mais. Deixa eu perder a família, para que eu vou fazer isso com a minha esposa? Eu perdi o meu pai na Covid, porque a vida é tão curta. Por que eu vou tratar bem os meus filhos? Não, estão ficando piores. Piores. Mais bebida, mais droga, mais adultério, mais morte. Está aumentando. Eles ficaram piores ou melhores? Piores dele. Quanto menos Deus, mais do homem, mais mortalidade, mais forças do mal entrando. Quem está entendendo diz amém. Amém. Amém, querido? Se eu usava máscara, menos oxigênio, ele não passava mais limpo por causa da máscara, mas respirava menos. Por que Satanás odeia tanto criança? Principalmente recém-nascido. Por que tão morte por criança? Por que tão desespero? Homens adultos que deveriam cuidar de criança fazem coisas terríveis com criança. Você nunca percebeu? A criança, ela respira. Parece que é o dobro de um adulto. O pulmão é menor, a forma é menor. Então a respiração dela parece que é 30 por minuto, enquanto a luta é 12 por minuto. Então tem mais de Deus nela do que propriamente sendo uma adulto. Diga glória a Deus. Por isso todo homem que pega uma criança, o cara pode estar nervoso. Ele pega uma criança, ele pega uma criança, ele olha para a criança e se quebrando. Por que a criança faz o ser humano se quebrando? A galera está triste, a criança dá um sorriso para ele ou para ela, a pessoa se quebrando, porque tem muito de Deus nela. Diga glória, ela está na inocência. Diga glória a Deus. Deus é vida, Deus é pureza. Amém, amados? Pastor, tem isso a ver com os estudos dela. Isso não a ver com a nossa vida. Aí quero dar o que eu quero para encerrar. Se você vou perguntar, pode entrar. Se você nunca fez, às vezes todo mundo já fez um jejum. Às vezes você fez para tirar sangue. O que acontece com o jejum? Às vezes é uma explicação, mas qual que é o verdadeiro significado do jejum? Você sabe que quando uma pessoa está jejuando, ela consome mais oxigênio? Diga glória a Deus. Quando uma pessoa jejum, ela consome mais oxigênio. Então ela consome mais de Deus. Amém? Ela fica mais sensível na mente, no intelecto dela. No passar do tempo que ela está jejuando, ela fica mais sensível à atenção dela. Parece que aumenta, potencializa as coisas na vida dela. E o que acontece mais, pastor? A pessoa está jejuando, dependendo do período que ela está jejuando, ela fica mais sensível às coisas de Deus. Você quer algo para a tua vida? Pastor, não estou conseguindo. Começa a jejuar. Jejuma, profetiza. Jejuma, profetiza. Porque o que vai sair de você vai ter muito mais eficácia do que quando você estiver barriga cheia. Amém? Vai ter muito mais eficácia. Por que tem casos de demônio que só sai do jejum e oração? Jejum e oração. Porque mais de Deus, palavra falada, que é a oração, resultados poderosos. Por que o demônio estremece na vida de uma pessoa que jejuma? Porque ela tem mais de Deus, o fogo de vida dela está mais eficaz em Deus. Então, quando ela fala, isso queima o demônio. Então, é Deus saindo dela. E isso faz com que o demônio se estremece. Sua casa está pegando fogo. Sua casa, minha irmã, está sendo destruída.
Você vai ver que demônios vão cair por terra. E a tua casa vai ficar livre. Diga glória a Deus. Amém? Amém, irmão? Não sei se você já viu, tem pastores que ele está pregando. Se ele fizer assim, ó, se ele não soube, boa parte das pessoas que estão na igreja elas caem. Porque a pessoa está tão cheia de Deus, que quando ela manda para fora, Deus tem dentro dela, as pessoas não suportam. Por causa da presença, elas caem. Amém? Pastor, e daí? Tudo isso tem a ver. Deixa eu dar mais uma coisa para você pegar aqui, olha. Você sabia que existem alimentos que melhoram a circulação do sangue e faz com que o sangue coloque mais oxigênio na célula, mais rapidez? O que isso tem a ver, pastor? Isso não é só para a sua saúde, é para o seu espírito. Isso fortalece o seu espírito. Diga glória a Deus. Isso fortalece. Tem profetas na Bíblia, até hoje vai. Tem pessoas, irmão, que eram muito usadas por Deus porque era seletiva, ela não come qualquer coisa. Quem era João Batista? Por que a comida de João Batista? João Batista é miserável, pobre, irmão. Porque a Bíblia diz que ele comia gafanhoto, mel silvestre. Por que ele não comia as comidas normal? Porque ele tinha na vida dele o quê? Espírito de Elias, era o que Elias Deus comeu. Era o mesmo espírito que atuava em Elias, que é uma forma do Espírito de Deus atuar, que atuava na vida dele. Mas para ele manter aquilo, a alimentação dele era diferente. Diga glória a Deus. Deu para você entender? Então tem coisa que eu como, que você come, que faz nos tratar de Deus. Se tem coisa que a gente come nos aproxima, tem coisa que a gente come nos faz ficar distante de Deus. Pastor da honra, pastor. Sabe qual é o pecado que vai levar para o inferno? A gula. Comer, beber, exageradamente demais. Isso é pecado. Por que é pecado, pastor? Porque eu vou comendo, não só é porque eu já estou satisfeito e quero comer mais. Porque aquela comida vai atrapalhar a circulação do meu sangue. Gordura nas vias artérias. Pessoas que eram degradadas, mas elas não têm cultura do sangue. Porque isso atrapalha a circulação. É o caso de pessoas novas, 25, 35 anos, no meio de quê? De fato. O povo de Deus, pouca vida. Diga glória a Deus. O povo de Deus, pouca vida. Então a pessoa está se matando dele. Isso é pecado. Quanto menos de Deus eu tenho, mas eu estou pecando. Mas eu estou me distanciando de Deus, porque Deus é vida. Amém, amado? E pastor, quais alimentos me faz o meu sangue ser benéfico, o oxigênio passar e a coisa fluir na minha vida? A Bíblia diz que Daniel ele fez um propósito desse, governo. Ele não comeu das iguarias do bem, ele comeu legumes. Depois de 10 dias, ele e os amigos deles pareciam mais fortes, mais saudáveis do que aqueles outros que comeram um monte de coisa bonita e aparentemente boa, que dava sabor na boca. Mas Daniel e seus amigos tinham os corpos melhores, aparência melhores, porque eles comeram o quê? Legumes. Diga glória a Deus. Existem alguns que eles são potenciais. A medicina já fala, a ciência fala dele, mas eles são potenciais. Uma dica para os irmãos do louvor. Quando eu falo, eu estou profetizando. O ambiente fica cheio de atmosfera. Quanto mais de Deus eu tiver na minha vida, não é que Deus é pedaço, quanto mais de Deus tiver na minha vida, quanto mais eu falo, o ambiente fica cheio, não tem nada a glória. Quanto mais irmãos louvam para Deus, adoram a Deus, Deus recebe. Mas você gosta que tem pessoas que ele louva, há momentos aqui que os irmãos louvam, que parece que o ambiente fica carregado lá, as pessoas se quebrando lá. Por quê? Porque aquela pessoa passou um período com Deus, buscou a Deus, orou, jejuou, e agora vem. Então, uma dica que os irmãos do louvor, os irmãos que querem ministrar, pregar, jejuar, e jejum. E você quer fazer o jejum de Daniel?
você vai ver como é que a coisa flui. Não só na sua saúde física, mas espiritual. Amém? Espiritualmente falando, fisicamente falando, isso vai cuidar a tua estrutura. Quem está entendendo diz amém. Isso vai fluir de uma forma tão poderosa na tua vida que você nem imagina. Diga glória a Deus. Quanto mais parado eu fico, menos ar eu respiro. É ou não é verdade? Porque hoje em dia, assim que a gente está falando, que a gente tem que caminhar, que a gente tem que correr, que a gente tem que exercitar. Porque isso é saúde. Porque quanto mais eu corro, mais eu respiro, mais oxigênio eu preciso, mais o meu corpo vai ficar fortalecido, mais a minha mente vai ficar aberta. Diga glória a Deus. Quem fica muito tempo parado, procrastinando, quer poucas coisas de Deus, maus pensamentos vão vindo, né? Por isso que quando a pessoa ela se exercita, a mente dela abre mais coisas para compreender as coisas, a visão dela abre mais, ela entende mais as coisas, o metabolismo dela começa a melhorar, e espiritualmente também vai melhorar. Deu para você entender? Eu queria passar muita coisa, mas orar não nos permite. Então isso aí é vida, todo sacrifício que é sangue. Deus está no ato de você redimir. Uma partida daquilo que Deus socorreu, está no ato de nós redimir. Se eu quero resultado da minha vida, eu só tenho que orar, mas eu preciso jejuar. Porque quando eu jejua, a eficácia é. Amém, irmão? Não estou conseguindo libertar de pastor. Jejum. Não estou conseguindo, pastor, alcançar essa porta. Jejum. Você vai resolver, mas Jesus não tinha só, mas pelo menos 7, 3 dias. Como pastor, Deus vai te dar sabedoria, cada casa é um caso, cada pessoa é do jeito, amém? Faz propósito e as coisas elas vão romper na sua vida em nome de Jesus. Você pode ter certeza do que eu estou falando, amém, amado? Vamos colocar de pé, joga sobre os teus pés. Então evita coisas que atrapalham a tua respiração. Evita coisas que prejudicam o teu físico. Você sabia que na antiga aliança, a pessoa que ela tinha defeito, tinha problema de saúde, ela não poderia administrar? Está lá no Antigo Testamento. Ela para Deus está tentando mostrar algo para você. Nem tu é que não pode. Deus queria mostrar. Você notou que o povo judeu ele tem que entender que ele pode comer quando ele diz que ele não pode comer. E Deus falou sobre comer. Você já pesquisou sobre isso? Tem coisas que eles não podem comer. Tem coisas que eles não podem fazer. Feche teus olhos. Posso orar para você? Você quer vida? Você quer poder de Deus na sua vida? Você quer graça do Altíssimo sobre a sua vida? Coloca a mão no teu coração. Peça a Deus nesta noite para te envolver com a glória dele, com o poder dele. O ar que nós respiramos, a vida que nós precisamos. Tu és o mar que nós respiramos. Tu és a vida que a nossa célula precisa. Tu és a vida que este jovem precisa. Que esta mulher precisa. Sem o Senhor o mundo é o caos. Sem o Senhor tudo se perde. Sem o Senhor o mundo é doente, tudo é fraco. Sem o Senhor